Vamos continuar aqui no estudo do Apocalipse, no capítulo 14, a partir do verso 16 até o verso 20. Vamos terminar o capítulo 14 aqui. Vamos colocar esses links, inclusive o fogo de Deus, a ira de Deus. A gente parou aqui no verso 15, a gente continua no verso 16, essa seara, essa foice que foi lançada, o que está sendo lançada, que será lançada sobre toda a terra. Veja só, se a Babilônia, as religiões derramaram o seu vinho por toda a terra, agora a terra vai se tornar um lagar do julgamento, da ira, do fogo de Deus. É verdadeiramente como um lago de fogo, né? Porque a ira fala do calor do fogo. Esse lagar vai transbordar por toda a terra. A gente vai ver a ligação do lago de fogo com esse lagar da ira de Deus. Não é porque lago e lagar são palavras parecidas no português, mas porque várias coisas ligam-se a isso e a gente vai ver vários detalhes sobre isso. No verso 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. A gente vai no link aqui. A colheita está ligada à consumação desta era, desse tempo. Jesus falou muito sobre isso, Mateus 13, aqui vários versos. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, a parábola de Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, 144 mil. Também aqueles que vão aceitar os julgamentos, né, das taças. E o joio são os filhos do maligno, vão ser julgados, grande Babilônia. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, a consumação da era. O fim do mundo não é realmente uma boa tradução. E os ceifeiros são os anjos. É o que a gente vê justamente aqui no Apocalipse 14. Assim como o joio é colhido queimado no fogo, veja só, o fogo da ira de Deus, a paixão de Deus como um noivo vindo ali para cuidar da sua noiva, que não está na sua presença, os que não estão, das nações também, que vão ser ali levados a essa situação de julgamento para serem noivas também. Assim será na consumação deste mundo. Dará o Filho do Homem os seus anjos, que a gente vê em Apocalipse 14, colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Veja só, é colher e remover o joio, remover o que causa escândalo. E os que cometem iniquidade, lançá-los hão na fornalha de fogo. A fornalha de fogo, Jesus vai falar, o lago de fogo no Apocalipse, que está ligado ao lagar da ira, lagar da ira, quantas vezes fala? Lagar da ira, que fala do calor, lagar do fogo de Deus. Haverá pranto e ranger de dentes, então justos resplandecerão como o sol. Veja só toda a tipologia bíblica do sol dar luz ou não dar luz. Nas taças a gente vai ver que o sol não vai dar luz, assim como nas trombetas foi a terceira parte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não seja como um ídolo, uma obra das mãos humanas que não pode ouvir. Julgamentos separam os fiéis dos infiéis. Os fiéis, né, os 144 mil, infiéis e não crentes passam por severos julgamentos e correções, e a gente se inclui nisso porque o Apocalipse não é um livro sequencial, e a gente vai muitas vezes recebendo dessas taças também, que a gente espera já ter sido corrigido por Deus. Alcançar a maturidade como de um primogênito, é isso que fala os 144 mil, a vida de José, lindíssimo, e a ligação com tudo isso aqui, e a vida, a história de José, Jacó também, Davi. Capítulo 14, verso 17. Saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. A gente vai ver aqui, templo. 144 mil aqui no capítulo 14, diante dos 4 animais, dos 24 anciãos, ali, o trono celestial, diante do trono, que se liga ao templo de Deus. Então, quem é este anjo aqui que fala, não só nesse verso, como outros versos? Anjos trazem julgamentos para a terra, são mensageiros. A palavra anjo no hebraico e no grego basicamente é mensageiro. Então somos também os mensageiros, né? A igreja que está também diante desses castiçais, das luzes de Deus, assim como esses anjos aqui no Apocalipse. Então há muita ligação no próprio Apocalipse e por toda a Bíblia de anjos com pessoas, com os fiéis também.
Então, os fiéis, por quê? Por que falo isso? Porque os fiéis participarão deste processo de julgamentos na terra também. Inclusive, Jesus fala que seremos como anjos. Então, sempre que eu vejo essa questão de anjos, eu aplico para nós da igreja também, que acontece lá no céu, que nossos olhos não podem ver, a gente não sabe 100%. Mas o que a gente sabe é que a gente estará também lá, que seremos também mensageiros, participantes desses julgamentos, assim como já somos de uma certa forma, até já somos, inclusive no momento. O anjo sai do templo celestial com foice aguda. Veja só, ali onde estão os 144 mil. E o próximo link aqui da foice, a foice aguda. Foice aguda, esse link já mostrei em estudo anterior, que fala e se liga à espada aguda. Aqui, como o tema é colheita, não é a espada aguda, mas essa mesma palavra no grego, aguda, para foice e para espada. Como o tema é colheita, aqui se mostra a foice. Em outros momentos do Apocalipse se fala a espada aguda de Jesus. E na própria parábola de Jesus, fala que realmente a palavra de Deus é lançada, vai nascendo como uma semente, vai vir os julgamentos, a foice, vai vir depois do julgamento, a foice, a colheita, o fim dos tempos. Veja só, toda a ligação com a foice, com a espada, com a palavra de Deus. E como Deus opera, como Jesus opera, com essa espada aguda, essa boca aguda, que a espada é a boca, no hebraico e grego, para ferir as nações, pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus, o calor de Deus, esse lagar. Essa paixão para trazer as nações para essa situação de ser noiva também, participar também dessas bodas, que a gente possa aceitar e ser como a noiva. Filho do homem, veja só, falei sobre isso anteriormente, esse termo messiânico que aparece aqui no Apocalipse 14, esse domínio, esse reinado que foi dado a Adão e Eva ali, eles não souberam julgar o certo e o errado, comeram de uma árvore, de um fruto que não eram para comer. Fala de julgamento, reinado, e rei julga o certo e o errado através de quê? Das leis de Deus. Na verdade é Deus julgando por nós. O rei julgava ali no Antigo Testamento, sentava no trono de julgamento, então o trono fala de julgamento, e o julgamento está vindo aqui para as nações. Por enquanto a gente pode julgar o que? O certo e errado em nossas vidas através do que? Das leis da palavra de Deus. A gente segue no verso 18. Saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Veja só. Aqui a gente vai ver toda a ligação do lagar com a questão do fogo. Veja só. O anjo tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz, sempre a grandeza de Deus, trazendo julgamentos na grande Babilônia, na grandeza própria do crente e do mundo. Com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Sempre que esse tema de colheita liga-se a alimento, oferta a Deus, que oferta no Antigo Testamento sempre ligada a um alimento para Deus, versos que falam disso ali na Torá, os 5 primeiros livros, não só um aroma suave, mas também alimento para Deus, porque Deus precisa, o Deus que está dentro de nós precisa estar fortalecido, na verdade, que a gente, nossa vida espiritual precisa estar fortalecida. 2 links aqui, o primeiro link do fogo, e o que eu tenho falado, a ira no hebraico, também no grego, são 2 palavrinhas e estão ligadas ao fogo, ao calor, e a paixão também, a paixão ardente, a paixão que arde, no grego, essa paixão ardente que mostra realmente o noivo Jesus vindo para corrigir realmente o mundo, não só os infiéis, da religião, mas o mundo inteiro. O lagar da ira versus o cálice versus o lago de fogo. Se a taça de vinho da prostituição foi derramada sobre o mundo, Apocalipse 14 fala sobre isso, Deus vai vir na mesma medida ou até maior, vai trazer esse lagar
vai transbordar, né? Esse cálice vai transbordar. O cálice que fala sempre de julgamentos, né? Jesus bebeu ali o cálice por nós, para que a gente não beba, né? É até um tema importante. Jesus bebeu ali na cruz para que a gente não passe por esses julgamentos severos, mas julgamentos sempre a gente vai passar e correções. Apocalipse 14:8, Babilônia, as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Veja só, ira e fogo. Apocalipse 14:10, beberá do vinho da ira de Deus, né? Claro, ela fez, vai receber de volta de acordo com as suas obras. O cálice da sua ira será atormentado com fogo e enxofre. Veja só, sempre a ira é a ligação com fogo. Apocalipse 14:18, anjo do altar, poder sobre o fogo. O verso que a gente está vendo aqui, vindima os cachos da vinha da terra. E Apocalipse 14:19, uvas da vinha da terra, atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Veja só, o lagar ligado ao fogo, a ira, e a ligação que a gente vai ver com o lago de fogo. Julgamentos, a colheita de Deus, promessas de redenção. Então, apesar de grandes julgamentos e correções, é promessa de redenção se a gente for fiel quando Deus nos julga. Isaías 51:17, desperta, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. O cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor. Então, sempre ligado a esse furor, essa paixão, o calor, a ira, o fogo de Deus. Eu tenho um texto aqui bastante interessante dessa pessoa chamada Stephen Jones, desse God's Kingdom Ministries. Ele realmente é um ex-pastor evangélico e agora trabalha com grupos pequenos, né? Tem um trabalho muito forte da palavra de Deus. Por que eu coloco aqui? Na verdade, coloco aqui porque ele fala bastante sobre isso, essa questão da ira e o fogo. As duas palavras gregas traduzidas como ira no grego. As duas palavras gregas aqui no Apocalipse 14, por todo o Apocalipse também, né, que se relaciona com as duas palavras hebraicas. Os versos 8, 10 e 19, tumos aqui no grego, uma paixão intensa inspirada pela respiração. Relaciona-se com a palavra hebraica af, tenho falado em outros estudos, né, o nariz, a respiração, Deus vem ali fumegando pelo nariz, né, esse calor intenso e paixão. Quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, Gênesis 2:7, a palavra af, ali a narina de Deus, é traduzida como narinas. Deus não soprou a vida em Adão de raiva, mas pela sua paixão. A ira de Deus é sua paixão, que é uma emoção que pode ser expressa como raiva, amor, ciúme ou de outras maneiras. O ponto aqui, essa palavra grega thumos, deve ser entendido em termos da natureza de Deus e seu propósito. Nesse caso, sua paixão baseada no amor, trazia a terra em unidade e acordo. Veja só, a terra, céu e terra estejam casados, por assim dizer. Por isso, céu e terra, trombetas e taças são atingidos. Obras humanas, obras de Deus. Mas para cumprir esse objetivo, ele traz julgamento, aparecendo em ira, a fim de fazer isso acontecer. A outra palavra grega traduzida como ira, que a gente vê aqui em Apocalipse 14, 10, orge, é equivalente ao hebraico, né? Rema. Respiração, calor, queimando em brasa. No inglês português, nós derivamos a nossa palavra orgia, né? Que vem dessa palavra orge, segundo aqui Steve Jones, que embora tenha conotação negativa, normalmente não indica raiva, mas paixão intensa. Portanto, essa palavra também significa paixão de Deus, essa palavra ira e furor. Isso é bastante importante, esse entendimento. E eu comprovo isso pelo meu entendimento da língua hebraica, já tenho falado em outros estudos, está realmente certíssimo isso, é realmente o contexto aqui do Apocalipse. A gente vai ver esse outro link aqui, o cálice e o fogo. Já falei do enxofre, que versos anteriores falam do enxofre, que fala da limpeza, né? Deus realmente trazendo essa limpeza. Veja só, os julgamentos realmente é para limpeza, assim como aconteceu ali em Sodoma. Então, ligação e contraste de Sodoma com Jerusalém, né, com a noiva. Né, falei em outro estudo também, a lindíssima ligação e contraste da cidade de Sodoma com a esposa de Abraão, ali, Sara. Sara era
infértil se tornou fértil, logo em seguida Sodoma, a cidade fértil, vai se tornar infértil. Essa é a imagem de Sodoma, e o enxofre vem também para isso. Ira, calor, fogo de Deus, o vinho de Sodoma, aqui em Deuteronômio 32. Até falei isso anteriormente, mas é importante. Deuteronômio fala muito dos julgamentos de Deus, da ira de Deus, inclusive do fogo, do calor de Deus. E aqui ao final de Deuteronômio fala sobre os julgamentos de Deus se forem infiéis. Um fogo acendeu na minha ira, arderá até o mais profundo do inferno, o Sheol, o abismo. Consumirá a terra com sua colheita, abrasará os fundamentos dos montes. Tudo linguagem poética e tipologia bíblica. Como Deus julga os céus e a terra também. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, dos campos de Gomorra. Suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem. Seu vinho é ardente, veja só a ligação do vinho com o ardor, com o calor, com o fogo. Seu vinho é ardente veneno de serpentes, peçonha cruel de víboras. E, biblicamente, o veneno, a serpente está ligada ao fogo. O veneno está ligado ao fogo no Antigo Testamento, da serpente, porque realmente o veneno da serpente traz realmente esse calor. Uma dor intensa, com calor, febre, inclusive. Sodoma e Babilônia, o contraste com a cidade santa, Jerusalém, no capítulo 11 do Apocalipse. O vinho de Sodoma, o veneno ardente, vem com isso os julgamentos também de Deus, né? Será queimado no fogo, a religião queimada. O vinho de Sodoma, dragão, serpente, que a gente vê bestas, Apocalipse 11, 13, toda essa ligação daquele contexto ali, que gera a grande Babilônia aos que são engolidos pela religião. Os que são engolidos pela religião, pelo dragão, pela serpente, pelas bestas, Apocalipse 14, se tornam Babilônia, uma grande Babilônia. E é um slide que eu já mostrei, mas a gente vê esse aqui também que eu já mostrei. O cálice de Sodoma transborda, o cálice da grande Babilônia, que deu da sua prostituição ao mundo. Toda a terra, né, transbordou esse cálice da prostituição, vai receber também o furor, a ira, o lagar de Deus, esse calor, esse fogo. A palavra aqui na concordância no hebraico. Jeremias 25, aqui 2 versos 15 e 16. O Senhor Yahweh falando: toma da minha mão este copo do vinho do furor, darás a beber dele todas as nações. Veja só o que aconteceu no Antigo Testamento, com o povo de Deus inclusive, é o contexto todo do Apocalipse, do Novo Testamento, porque a igreja vai seguindo em mesma idolatria, no mesmo caminho, infelizmente, que Israel, que Judá. Jeremias 51, já a Babilônia que engole Jerusalém, Judá, Israel como um todo, a Síria. Julgamento agora nessa besta que engoliu o povo de Deus. Que o julgamento no povo de Deus, é claro, que foi engolido. Babilônia, um copo de ouro na mão do Senhor, embriagava toda a terra, o qual embriagava toda a terra. Veja só, embriagou a terra, agora vai beber também, mesmo contexto do Apocalipse 14, do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia, a gente vê aqui, capítulo 14, a profecia da queda da Babilônia que vai acontecer, vai ser mostrada em seguida. No momento caiu Babilônia, ficou arruinada, lamentai por ela. Veja só. E o último aqui, essa ligação desse lagar da ira, o calor com o lago de fogo. Veja só, uma ligação bastante forte que a gente vai ver nesses versos. É um assunto até para depois eu penso fazer um estudo separado sobre isso, que mostra realmente esse lagar, o lagar da ira, como fala no Apocalipse aqui, a ira do calor, o lagar que se liga ao lago de fogo. Veja só, Apocalipse 19, 20. Coloco aqui apenas alguns versos, existem mais ligações aqui. Besta e falso profeta, no Apocalipse 19, lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Enxofre ligado aqui a Apocalipse 14. Apocalipse 20, 15. Quem não está no livro da vida também lançado no lago de fogo. Então, todo esse lago de fogo, esse lagar que transborda com a ira, a paixão de Deus, e falam dos julgamentos de Deus realmente sobre as nações, sobre os infiéis. O lagar que transborda como um copo. A gente vai ver no último verso aqui do Apocalipse 14, a gente vai chegar lá.
toda a largura, grandeza e altura desse lagar. A gente vai para o verso 19. O anjo lançou a sua foice à terra, vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Veja só, grande Babilônia e o grande lagar. Realmente a grandeza dos julgamentos de Deus vão pisar, né? A grande Babilônia, Apocalipse 11, a gente vê as nações pisando na cidade santa. Aqui, essas nações, que é muito simbólico também da igreja quando não está convertida, incircuncisa, pisando na obra de Deus, pisando na cidade santa, o tempo dos gentios que a gente vive, inclusive, mas vão ser o quê? Os que não realmente se convertem vão ser realmente pisados também. Então o lagar fala desse tema de pé, cabeça, veja só, a gente falou muito isso nas bestas ali, Apocalipse 13, 12, 11, bestas, né, chifres, fala de cabeça, a sua cabeça, e o contraste com a coroa, realmente o reino de Deus sobre nós, Jesus reinando em nossas vidas, na religião, que seja assim também. O contraste, se a obra de Deus é pisada, vão ser pisados, a religião vai ser pisada no grande lagar da ira de Deus. O julgamento de acordo com as obras, verdade? Lucas 21, 24, Jesus fala sobre isso. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Apocalipse 11, 2, que liga-se a isso. Foi dado às nações, pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses, tempo dos gentios, né? Esse corte ao meio. É um tempo onde, infelizmente, não se chega ao 7. Se chega à metade do 7, 42 meses. Então, as bestas tomaram conta da obra de Deus. Apocalipse 11, 12, 13. A gente vê isso. E as taças. Nas taças também, nas trombetas anteriormente também, Apocalipse 8 a 11, que vai acontecer? Se eles fizeram a si mesmo por cabeça, se Cristo não reinou, se Cristo não estava reinando, se a coroa não estava na cabeça, mas sim bestas com chifres, o que vai acontecer? Serão pisados. Apocalipse 14 e 20, lagar pisado fora da cidade, veja só, fora da cidade, a gente vai falar sobre isso. Fala de julgamentos fora da cidade. E saiu sangue. Apocalipse 19, 15. Da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações. Ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira. Veja só, Apocalipse 19 apontando para aqui, Apocalipse 14. O lagar fala dos julgamentos de Deus, o dia de Yahweh, o dia do Senhor, o dia de Jesus, o dia da salvação. Muita ligação com o dia de Jesus no Novo Testamento, que é a salvação, julgamentos, mas salvação. Joel 3,13, lançai a foice, já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam. A sua malícia, a malícia da igreja, do mundo é grande. O furor, a paixão e fogo ardente, o povo de Deus se torna inimigo. Infelizmente, é esse o contexto do Antigo Testamento. E pela Torá, existem várias ligações, vários textos e versos que falam quando o povo de Deus está contra a obra, ou contra ali as leis de Deus, está indo contra, se tornam realmente inimigos de Deus. Essa que é a grande verdade. Isaías 63:3, eu sozinho pisei no lagar, pisei na minha ira, só sempre o lagar com a ira, esmaguei no meu furor, o calor, o fogo, seu sangue salpicou as minhas vestes. Veja só, profecia de Jesus também, que tomou desse cálice, manchou as suas vestes. E a igreja vai seguindo esse mesmo caminho, também vai sendo manchada, porque vai passando pelos julgamentos de Deus, pela cruz também, tem esse lado também. Isaías 63:10, mas eles foram rebeldes, né? O povo de Deus, as nações também. Por isso se lhes tornou em inimigo. Veja só, o povo de Deus se torna inimigo de Deus. E ele mesmo pelejou contra eles. O Senhor mesmo, Deus mesmo, peleja contra o povo de Deus nesse caso. Realmente é a batalha que vai ser vencida pela espada da boca de Jesus. Essa é a verdadeira espada. Julgamento severo, livro de Lamentações também, verso 15 do capítulo 1. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Veja só, sempre ligação de julgamento sobre o povo de Deus,
claro, muitas vezes sobre o inimigo, a obra inimiga, que está ligada ao povo de Deus, porque o povo de Deus é levado cativo e é engolido pelos inimigos. Esse é todo o contexto de Joel, Isaías e Lamentações. Nações, gentios engolem, né? São bestas que engolem e levam o povo de Deus cativo. O povo de Deus se torna a Babilônia, no contexto aqui do Apocalipse 14. Embriagou a terra, será inundada com vinho do furor. A paixão verdadeira, a paixão ardente de Deus. E o último verso, para finalizar o capítulo 14, o lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Fala de altura aqui, realmente uma elevação. Fora da cidade, sangue até os freios dos cavalos, até a altura dos freios. A gente vai falar sobre isso. Pelo espaço de 1.600 estádios. Uma largura imensa. O que o verso fala aqui é realmente a grandeza desse lagar. Altura imensa. O lagar, essa palavra no hebraico que se liga a realmente um buraco. Veja só, ele transborda, vai até a altura ali dos cavalos, né, os freios dos cavalos. Até a altura ali dos freios dos cavalos, a gente vai conversar por que isso e por que a largura e o tamanho do espaço de 1.600 estádios. A gente vai primeiro o link aqui, fora da cidade, um lugar de desonra, pecado, gentios. Antigo Testamento Novo, tudo que era fora da cidade ali, do arraial, era algo imundo, impuro. E dessa forma, Jesus foi ali, padeceu fora da porta. O livro de Hebreus, capítulo 13, fala. O vitupério, a desonra que também a gente carrega, como Cristo carregou. Então, porque fora da cidade, ali esse lagar transborda, porque realmente ele vai para onde está ali o pecado, a desonra, a inimizade com a obra de Deus. Lugar que a gente tem que ir é realmente em cruz, né? Mas saindo realmente dessa desonra, entendendo essa desonra, né? A gente entende a desonra, a gente vai a ela, a gente já está nela sempre, o homem é pecador, mas a gente entende essa desonra, assim como Cristo, e recebe os julgamentos de Deus, passa pela nossa cruz e ao mesmo tempo que sai dela. Que cidade? Que cidade é essa? Jerusalém ou Babilônia? Na verdade, as duas cidades se misturam. Jerusalém pode ter o sentido bom ou ruim, pode se tornar Babilônia também. A gente vê alguns versos aqui, Apocalipse 11, verso 2. O átrio fora do templo, não messas, dado às nações, pisarão a cidade santa. Então, essa ligação de algo grande, o átrio, a parte de fora do templo maior, está ligado à parte de fora também da cidade, ligado ao mundo também, de uma certa forma. Na verdade, já é um lugar santo ali no templo, mas o mundo também se tornará um lugar santo, porque na verdade é a criação de Deus. Então é um lugar que não é medido, as nações pisam a cidade santa e vão ser pisadas aqui no lagar. Apocalipse 11, 8. As duas testemunhas, os corpos mortos na praça da grande cidade. Quem fala que cidade é aquela, mas fala espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Porque Jerusalém vai se tornando a Sodoma e Egito, vai se tornando Babilônia também, e a Babilônia vai sendo gerada. Em Apocalipse 14 é a primeira vez que esse nome Babilônia aparece aqui no Apocalipse. Apocalipse 14, 20, o verso que a gente está vendo aqui. Lagar pisado fora da cidade. Esse é o sangue do lagar. A gente vai ver mais detalhes aqui dos freios do cavalo e também da grandeza aqui desse espaço, desse lagar que transborda. A gente fecha aqui. Vai no próximo link. O tamanho, 1.600 estádios, largura e comprimento. Então são julgamentos de Deus grandiosos. Então estádio, como a gente vê em 1 Coríntios 9, 24, essa mesma palavra no grego, fala de uma corrida para um prêmio. Ali eram aqueles tempos ali, primeiro século, corridas ali de cavalo inclusive. Essa mesma palavra estádio aparece mais uma vez aqui no Apocalipse, no Apocalipse 21, 16, fala onde a cidade, a Nova Jerusalém, situada em quadrado.
A medida da cidade, veja só, 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então fala realmente de um quadrado. Estádio realmente é como se fosse um quadrado. E a corrida ali, ao redor ali do estádio, e a corrida ali ao redor desse quadrado, então a relação com 40 vezes 40, tempos de grande tribulação, que dá o 1600. Então há também a ligação do 1000 separado com 600, parte do 1000, a grandeza da grande Babilônia, e os 600 falando da obra humana e como Deus grandiosamente vai julgando. Só com nota, esse estádio grego, a medida de cerca de 185 metros. Grande largura e comprimento, grande altura também, realmente se estendendo pelo tamanho de toda a Babilônia, a grandeza da Babilônia. E a altura do freio do cavalo, fala da boca, todo esse contexto da boca, a voz de Deus versus a boca humana que fala do interior, que vem do interior saindo pela boca, realmente julgamento nas obras humanas. É realmente o coração do homem que deve ser atingido, o ventre, o coração que está no nosso interior. Vários versos aqui no livro de Tiago, é um livro interessante porque fala realmente das obras humanas, de realmente fazer as obras, o contraste com a salvação pela graça. Muitos questionavam o livro de Tiago porque a salvação é pela graça, não pelas obras, mas o que a gente vê é uma coisa lindíssima no livro de Tiago. É algo que fala do interior realmente, a boca realmente resultado do que vem do interior do homem. Então a concupiscência, o pecado realmente é concebido, veja só, como uma mulher dando à luz, gera morte. Tiago 1, aqui que a gente está lendo. O homem deve ser o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar. Realmente a boca tem que parar, realmente tardio para se irar também. A boca para, vamos ouvir. Receber com mansidão a palavra em voz enxertada. Veja só, a palavra deve descer e fazer morada no nosso ventre, no nosso interior. Sede cumpridores da palavra, veja só. Simbolicamente a boca, é o fazer, o que vem do interior. Religião vã é aquela que não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Veja só, fala da boca, mas fala do coração. Se alguém não tropeça na palavra, é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Veja só, como um cavalo. Tudo isso para ligar aqui o freio do cavalo, aqui nesse verso do Apocalipse 14. Colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Aqui em Tiago 3:3. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Veja só, Tiago 3:11 aqui. Fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. É isso, realmente a boca é como se fosse uma fonte. O abismo, biblicamente, sempre há a ligação do abismo com a boca ali, a entrada. E é parte do interior do crente realmente o abismo, onde realmente procedem todas as coisas. Então, o freio do cavalo é um tópico bíblico que se fala no Salmo 32, por exemplo. Realmente a força de Deus que vem para frear a nossa grandeza, que vem para nos controlar. Tudo que fala isso, a obra de Deus, a grandeza de Deus para nos controlar. Controlar através do que? Da mudança interior do crente. E o último link aqui, lagar, o lago de fogo. Lagar, que é a ira, a palavra ira ligada ao fogo, como tenho falado. Esse lagar se torna grandioso, espalha sobre toda a terra, sobre toda a grande Babilônia. No livro de Naum, aqui alguns versos, no capítulo 1. E esse lagar realmente transborda e realmente toma conta de tudo. E esse cálice vai ser derramado sobre a Babilônia, sobre o mundo. O povo de Deus torna-se seu inimigo. O livro de Naum, mais um livro que mostra esse contexto da ira de Deus transbordando. Então o contexto de Naum é Israel engolido por Nínive. Ou seja, julgamentos de Nínive são julgamentos em Israel também. A idolatria do povo de Deus também. Naum, que vários versos, Deus zeloso, cheio de furor, vingança, ira contra os inimigos. O povo de Deus também se torna inimigo.
aquele que vem em tempestade, nuvens, todo o contexto aqui do Apocalipse. Repreende ao mar, faz secar, esgota todos os rios, julgamentos nos rios, nas águas, aqui Apocalipse também. Os montes tremem perante ele, outeiros se derretem. Quem parará diante do seu furor? Furor, a ira, o calor, o fogo de Deus. O ardor da sua ira, veja só, ira ardente, essa paixão. A ira, a cólera de Deus se derrama como um fogo. A sua cólera se derramou como um fogo. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar. Essa inundação que se liga a esse lagar aqui que vai transbordar também. As trevas perseguirão seus inimigos. Trevas também ali nas taças que a gente vai ver. Então é tudo isso que fala esse lagar. E a gente vai ficando por aqui. Continuando no capítulo 15. A grandeza, a beleza da tipologia bíblica vai sendo mostrada no Apocalipse. E o Apocalipse com isso vai se abrindo. A gente continua em seguida.